Fala, meus amigos, tudo bem? Meu nome é João. Essa aqui é a segunda aula. Essa é uma aula gravada. Tivemos uma aula ao vivo e essa aula aqui tem o intuito de não ensinar tudo que foi falado na aula ao vivo, mas só passar alguns detalhes importantes, tá bom? Para ficar gravado para as pessoas que não assistiram. Enfim, eu comentei na aula gravada sobre Lucas 10, versículo 20, que já diz assim: Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Em algumas versões diz estão escritos no livro da vida. O contexto de Lucas 10, basicamente Jesus ele envia seus discípulos para pregar o evangelho, os discípulos eles manifestam o evangelho, ele prega o evangelho, espíritos imundos saem de pessoas, pessoas são curadas, pessoas aceitam o Senhor Jesus, só que isso é consequência de qualquer evangelismo. Toda vez que a gente prega evangelho, existe um testemunho, sempre vai ter um testemunho. Pode ser esse testemunho que aconteceu algo bem, ou pode ter algum testemunho que aconteceu algo ruim. A gente vê isso em Atos quando a igreja é perseguida. Mas, independentemente, existe um testemunho. Mas Jesus, ele, nesse versículo 20, ele fala assim: olha, gente, mais importante que isso é que o nome de vocês está escrito nos céus. É que o nome de vocês está escrito no livro da vida. E por que Jesus, ele já menciona isso para os seus apóstolos? Logo após os apóstolos falarem que fizeram grandes manifestações e pregaram o evangelho ao qual o próprio Jesus nos deu como mandamento. Porque, meus amigos, existe uma grande importância em pregar evangelho. Existe uma relevância imensa em pregar evangelho. Só que não só isso, mas existe uma relevância imensa entre nós que estamos pregando o evangelho, estar com a nossa vida pautada no primeiro amor, nas primeiras coisas, na primícia do evangelho, que é que nós recebemos a salvação, em que nós somos justificados em Cristo Jesus. Porque até então a gente vai pregar evangelho não como pessoas que têm conhecimento apenas, pessoas que estudaram, pessoas que estão dispostas a ir pregar evangelho, mas nós estamos indo como pessoas que realmente nós somos justificadas, nós somos amadas, nós como pessoas que somos libertados do pecado. Por isso nós estamos indo pregar evangelho com esse intuito. E esse é o único motivo de pregar evangelho, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Acabou. Então Jesus ele aponta, olha, pessoal, beleza, vocês pregaram evangelho, aconteceu várias coisas legais, mas olha, existe algo mais importante que isso, no sentido de vocês não podem colocar a sua plena alegria nisso, mas a sua alegria precisa estar sempre no... Mas a sua alegria sempre precisa estar... Nossa, esqueci. Deixa eu ler aqui. Mas a sua alegria sempre precisa estar pautada na obra do Calvário. É isso. Algo também que a gente precisa tomar muito cuidado, melhor. Ponto 2. Algo que a gente precisa tomar cuidado no evangelismo é a performance. Meus amigos, nossa, todo mundo performa em algo. A nossa geração em si é uma geração de performance. É comum a gente estar performando alguma coisa. Só que a gente não pode estar performando o evangelismo. E existe uma preocupação imensa nisso, em tomar cuidado, para a gente não chegar em um nível de querer performar o evangelismo. Porque quando a gente performa o evangelismo, a gente não torna o evangelismo como um lugar onde a gente vai pregar o evangelho para salvar pessoas, para que Deus possa ser glorificado. Mas a gente torna o evangelismo como um palco a qual a gente quer mostrar para as pessoas que estamos trabalhando para o Senhor. Acabou. Obviamente, o evangelismo é um trabalho, como qualquer outro trabalho. Quando você começa a performar o evangelismo, você começa a olhar para o evangelismo com tanta extremidade a qual você rejeita totalmente o trabalho pastoral. Porque, na verdade, o evangelista é aquele que semeia a semente.
é aquele que coloca a semente ali. Mas se não tiver um pastor para cuidar e para que fazer que aquela semente floresça e cuide daquela vida, o evangelismo ele vai ser em vão, sabe? Então, existe um cuidado muito imenso da gente não cair em performance. Não cair em performance. E, João, como saber que eu estou caindo em performance no evangelismo? Como? A forma mais simples é quando a gente trabalha não como testemunha, mas para como palco, né? Em Atos 8, em Atos 1:8, Jesus, ele nos chama, na verdade, ele chama os apóstolos de testemunha, obviamente chama nós também. Nós somos testemunha da obra da cruz. Nós testemunhamos o evangelho do Senhor Jesus. E a performance, ela não nos torna testemunha, ela nos torna a, a pessoa principal ali, sendo que quando nós, sendo que a gente não somos, sendo que nós não somos a pessoa principal do evangelho. A pessoa principal do evangelho é Cristo, mas quando nós vamos às ruas com performance, a gente torna é, o, nós mesmos como a pessoa mais importante do evangelho, porque a gente está trabalhando ou exercendo algo, mas na verdade não é isso. Um outro ponto também que a gente precisa ter é que a performance ela gera uma preocupação na gente extrema, no sentido de, será que eu preguei bem? Será que eu consegui introduzir bem o evangelho? Ou a gente começa a pegar e ter uma preocupação imensa, sabe? Sendo que na verdade o evangelho, meus amigos, quando a gente prega o evangelho nas ruas, e isso não só nas ruas, mas quando a gente prega o evangelho, a gente prega aquilo que a gente já tem carregado em nós. Nós carregamos a mensagem do evangelho. A mensagem, ela é vívida em nós. A mensagem, ela é uma chama. Que nem Jeremias fala. A mensagem é como se fosse um fogo em nosso peito. Então, a mensagem, ela tá aqui, sabe? Então, você não prega algo que em vão, você prega aquilo que você carrega. A mensagem que tem poder e autoridade para salvar as pessoas é a mensagem que você carrega. Então, a performance ela faz que a gente estude muito, e não é errado estudar, é certo e muito válido estudar, mas você não estuda com o intuito de que as pessoas ela conheçam Jesus através de sua vida, mas você estuda para que as pessoas conheçam Jesus através de um conhecimento básico que você tem. E o evangelho não é isso. O evangelho é totalmente diferente. E outro ponto também que nos torna pessoas performáticas no evangelho é a gente literalmente voltar para aquilo que a gente falou no início, né, de performance. É estar preocupado se as pessoas nos viram, se eu fui visto, se existe uma câmera ali me gravando. Cara, mas o evangelho não é uma câmera, mano. Ok, existe pessoas que tiram fotos, é bom para que outras pessoas se sintam motivadas. Mas o evangelho não é uma câmera, mano. Se não existisse câmera, será que você pregaria o evangelho? Será que se não existisse uma câmera tipo, apontada para você, será que você pregaria o evangelho, sabe? Então nós somos testemunhas, nós pregamos como testemunha, e não como pessoas que estão esmurrando o vento, correndo uma corrida sem propósito. E o ponto 3 é entender que quando a gente prega o evangelho, nós não estamos pregando para qualquer pessoa. A Bíblia fala que todo aquele que não está em Cristo, essa pessoa está morta. Essa pessoa vai ser condenada. Então você precisa com entendimento de eu preciso pregar o evangelho para essa pessoa tão sabiamente, com a ajuda do Espírito Santo, porque essa pessoa aqui, ela vai para o inferno. Então você já vai chegar na pessoa com um senso de responsabilidade enorme em pregar o evangelho. Porque simplesmente essa pessoa, ela vai para o inferno, mano. Vai pro inferno. Então existe uma urgência em pregar o evangelho. Logo, você não vai tipo, categorizar pessoas. Eu vou abordar essa pessoa aqui, e não vou abordar aquela, ou eu vou abordar essa e não vou abordar aquela. Por quê? Porque o evangelho, ele vem para falar uma única notícia. A notícia é: arrependam-se, porque já é chegado o reino de Deus.
Então você precisa pregar sobre esse arrependimento. Acabou. Para todos. A Bíblia fala assim: e de pregar o evangelho para toda criatura. Por quê? E qual que é a consequência, né? Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então você vai estar encontrando pessoas que não creem no evangelho. Ah, João, mas se eles não creem, que eles não creem, como eles vão acreditar? Simples. Como crerão se não há quem pregue? Você precisa pregar o evangelho, senão a pessoa que está te ouvindo, ela não vai ter a oportunidade de ser salva, tá bom? Então existe muito essa possibilidade existe muito essa urgência de pregar o evangelho para as pessoas, senão certamente elas vão ser condenadas, tá bom? Esse é os pontos da aula. E com alguma dúvida, manda mensagem no grupo lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida e é nóis.